A criança, ela tem uma estrutura de relacionada a medo, que os medos aprendidos e a nossa sociedade ela é muito cruel nesse sentido de provocar medo em criança, né? Então, a gente ameaça muito criança, a gente é, diz que se ela não fizer, o homem do saco vai pegar ela, que se ela não ajudar, ela vai perder o amigo, a mãe vai embora, o pai vai embora, enfim, a gente tem sempre um contexto muito punitivo em relação às crianças, né? Em relação aos medos. E independente do que a gente faça também, outras coisas, de acordo com o crescimento das crianças, também vão fomentar medo, fomentar insegurança, fomentar ansiedade. Independente da gente meter a colher na história, né? Então, quando a criança sai do meio familiar para o meio social, para a escola, né? Ela também começa a vivenciar experiências que a deixam com medo. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma tendência horrível e ridícula de ou fingir que o medo não existe, ou dizer que é besteira, ou punir a criança porque ela tá sentindo medo. E assim, não é punir fisicamente só, é dizer, tipo, se você não parar com essa besteira, você não vai receber tal coisa. Se você. Já que você tem medo do palhaço, então não vou lhe levar mais para aniversário nenhum. Né? Então a gente tem uma forma de lidar com o medo muito na transversal, né? A gente quer que o medo acabe, a gente quer que a criança pare de sentir medo, mas a gente não consegue entrar em contato com o medo da criança. A gente não sabe formas de ajudar a criança, e é por isso que a gente está aqui hoje, para conversar um pouco sobre a forma de lidar efetivamente com o medo da criança. Então, nós temos o medo como um sistema de alerta, de entrar em contato com situações que são potencialmente aversivas, que são potencialmente ruins, e que, gente, medo é um dos sentimentos que ele é base de sistema cognitivo. Então, eu consigo saber em que nível cognitivo a criança está, baseada no tipo de medo que ela tem. Não é incrível? Então, o medo, ele dá pistas para a gente do desenvolvimento da criança. Então, ele não pode ser desconsiderado. O medo, ele é uma emoção muito importante, né? A gente precisa realmente é, olhar para o medo com muito cuidado, até porque a base da nossa ansiedade hoje é medo. Aliás, a base da ansiedade é medo. E olha o tanto que a nossa sociedade hoje ela é ansiosa, né? Eu não sei se vocês percebem isso com muita clareza, né? Mas assim, a gente que trabalha na área de saúde, a gente vê esses adoecimentos eles tomarem proporções grandes porque vão chegando pessoas no consultório, porque a gente vai vendo nos congressos, porque a gente vai vendo medicamentos saindo. Então, a gente começa a perceber um aumento muito grande de pessoas ansiosas, de transtornos de ansiedade, inclusive em crianças bem pequenas, né? Então, assim, a gente está vivendo uma época em que todo mundo tem muito medo, medo de violência, medo de sair do emprego, medo de os relacionamentos frustrados, medo de fazer errado, medo de ser julgado. Tudo isso é gerador de ansiedade. A ansiedade, ela é só o nome que a gente dá para uma base de medo que a gente não conhece, né? Então, as crianças, elas estão vindo hoje é, com essa demanda cada vez mais frequente, né? E aí, eu vejo que esse aumento da ansiedade, esse aumento do medo, ele também é decorrência da inabilidade da gente de lidar com as coisas, né? De botar o medo para debaixo do tapete, porque a nossa sociedade diz que nós precisamos ser competitivos, que nós precisamos ser resolutivos, que nós precisamos ser líderes. E como é que eu vou ser competitivo, resolutivo e líder tendo medo? Então, o medo ele não faz parte, entre aspas, das competências que a gente fomenta nas pessoas, que a gente exige das pessoas, principalmente o que a gente chama de pessoa produtiva. Então a sociedade ela tá o tempo todo dando um jeito de dizer lide com seu medo, mas não aqui. Finja que o seu medo não existe e vá trabalhar. Ele tá o tempo todo extirpando o medo
das coisas. E é por isso que a gente está adoecendo de outras coisas. A gente está adoecendo de ansiedade, de transtorno de pânico, de fobia, de... enfim, o medo ele tem que parar em algum lugar, né? Então, para crianças, as crianças elas vão crescendo e ao passo que elas vão amadurecendo o cérebro, o medo delas vai se reconfigurando. E uma coisa, a primeira coisa que a gente precisa entender é: a gente não briga com medo de criança. A gente não briga no sentido de dizer que é besteira, a gente não briga com medo de criança, provando que aquele medo não existe. Tipo assim, a gente, se uma criança tem medo de fantasma, de bruxa, de zumbi, eu não brigo com a criança para provar que não existe. Porque o medo, ele é real. Então, como é que funciona a cabeça da criança? Eu, inclusive, fiz uma publicação recente sobre isso, né? A nossa cabeça, isso de todas as pessoas, tá? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é o órgão que mais consome energia no nosso corpo. Então, para poupar energia, ele não distingue realidade de fantasia. O que faz você dizer que você sonhou, que você pensou, imaginou ou viveu na realidade é a sua consciência, certo? Então, a nossa consciência faz com que eu sonhe e diga, não, eu acordei de um sonho. Ou que a gente imagine uma situação e a gente diga, não, eu estou imaginando. Mas a produção de neurotransmissores e de hormônios, ele é independente de você estar pensando ou de você estar vivendo. Tanto que, se você imaginar, por exemplo, eu vou dar uma situação bem catastrófica. Se você imaginar uma pessoa que você ama morrendo, você sente uma angústia, como se você estivesse vivendo isso de verdade. Então, o cérebro, ele produz as coisas, independente do que você está vivenciando. Se é só uma fantasia, se você está só imaginando, ou se você está vivendo mesmo na realidade, no concreto. Eita. E aí, o que que acontece? A criança pequena, que tem medos fantasiosos, medo de monstro, medo de bruxa, medo de zumbi, ela não tem ainda uma maturidade neurológica que diga assim, isso é real, isso é fantasia. A criança até uns 4 a 5 anos, mais ou menos, às vezes até mais, elas não conseguem distinguir uma coisa da outra com muita clareza. Então, o mundo da criança, ele é um mundo fantasioso e precisa ser assim. A criança, ela precisa criar no mundo da fantasia. Inclusive, ela elabora através da fantasia muita coisa que na vida real ela não consegue. Então, o brincar de fantasiar, o ser o super-herói, o ser a bruxa, o montar a escola e ser a professora, o desempenho de outros papéis, a brincadeira de imaginação, ela é fundamental na infância. A gente também brinca de imaginar, sabe? Quando a gente está no carro e a gente fica falando sozinha, respondendo aquela pessoa que brigou com a gente e que na hora a gente não teve resposta, né? Então, assim, a gente fica tipo, mas você não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Quem nunca, né? A gente também brinca de imaginar para dar conta de coisas que a gente não vive na realidade. A gente sonha acordado com um monte de coisa, com ganhar na Mega Sena, viajar para Paris, e de repente tomar lá um café, não sei o que, e a gente fica viajando. Por quê? Porque a gente faz essas fugas para a realidade. Só que quando a gente cresce, a gente consegue entender que isso é fantasia. A criança, ela não consegue. Uma criança que tem pesadelo, uma criança que acorda de um pesadelo, o pesadelo é real. Ela sente medo real. Quando você diz, minha filha, foi só um sonho, volte a dormir. A hora que volte a dormir, gente, tem um monstro dentro do meu guarda-roupa, como é que eu vou voltar a dormir? O bicho esticou a mão para me pegar pela garganta, né? Então, assim, se eles pudessem falar, eles falariam dessa forma. A hora eu voltar a dormir, tu volta a dormir depois de um pesadelo? Porque eu não volto. Se eu tenho um pesadelo muito ruim, eu fico acordada, né? Eu tenho medo de dormir e sonhar de novo. Sou dessas. E aí, a criança, ela não consegue entender que foi só um sonho. Ela leva um tempo para se acalmar de um pesadelo, ela fica com medo de dormir de novo. Ela quer ficar perto das pessoas que ela ama, porque vão cuidar dela. E quantas vezes a gente é grosseiro, porque a gente está no meio da noite e diz assim, menino, vai dormir, que isso foi só um pesadelo. Coisinha, né? Por quê? Porque a gente tá cansado, porque a gente não entende, porque a gente acha que é frescura mesmo, entende? Então, o papel da gente que
que tem o conhecimento é justamente repassar para que as pessoas entendam que é muito real, sabe? Se uma criança diz, eu tenho medo de monstro, e o monstro está dentro do meu guarda-roupa, o monstro está dentro do guarda-roupa. Não adianta você dizer que não está. E se você abrir a porta, ele vai dizer, correu. Ele correu para debaixo da cama. Ele não está embaixo da cama, não, ele está dentro do banheiro. Porque é real para a criança, ela realmente vê, ela escuta, ela tem medo dessas coisas verdadeiramente, como a gente tem medo de ladrão, entende? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado de não brigar. Então, na primeiríssima infância, as crianças elas têm medo de coisas muito concretas. Tem medo de barulho, tem medo de palhaço, tem medo do vizinho, tem medo de bexiga, tem medo de coisas que elas veem, que elas pegam, porque elas ainda estão numa etapa da vida em que elas não têm uma maturidade neurológica para poder entender coisas para além do que elas pegam, para além, tanto que criança experimenta as coisas, ela pega, bota na boca, ela bate para ouvir o barulho, né? Então a criança ela experimenta as coisas porque ela está nesse mundo mesmo do concreto. Então a gente protege a criança. Como é que a gente lida com medo de criança até 3 anos? A gente protege a criança do medo. Ai, Cecília, mas não tem que... tipo assim, a criança tem medo de palhaço, eu vou esconder ela de palhaço? Vai. Por que você vai botar ela da frente de uma coisa que ela tem medo? Né? Para passar o medo, não passa assim. O medo de coisas concretas numa criança pequena passa quando ela cresce. Quando aquelas coisas passam a não fazer mais sentido ou vivência assim, não é mais atordoador para ela. É muito difícil a gente entender por que uma criança de 1 ano e meio tem medo de palhaço. A gente não tem resposta para isso. Não dá, minha filha, mas por que você tem medo de palhaço? Não sei, ela tem medo de palhaço. Alguma coisa no palhaço é assustador para ela, alguma coisa na bexiga é assustadora para ela. A gente não briga com o medo da criança, a gente mapeia o ambiente para que ela sobreviva àquele medo de uma forma saudável. Quando ela crescer, ela vai poder ter um enfrentamento melhor do medo, mas até ela ter um enfrentamento, quem faz o enfrentamento somos nós. Quem é a barreira de proteção somos nós. Nós somos o escudo de proteção da criança, para que o medo não chegue perto dela, para que ela tenha sossego, paz de espírito, né? Para que ela cresça segura de que a gente vai estar cuidando dela, protegendo ela, né? Então, às vezes eu vejo pais na tentativa, óbvio, né, de fazer com que a criança supere o medo, por exemplo, de piscina, empurrando a criança dentro da água. Ela não vai chegar perto da piscina mais nunca na vida. E, além disso, não vai confiar mais no pai, porque ele empurra ela dentro da piscina, né? Então, assim, nós protegemos a criança, né? Nós protegemos ela de tudo, até ela ter condição de entender que o palhaço é uma pessoa maquiada. E vai ter gente que vai ter medo de palhaço o resto da vida, mesmo entendendo que a pessoa é só uma maquiagem, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Até porque, gente, o medo, ele só é patológico quando ele impede que a gente viva situações cotidianas, né? Assim, por exemplo, a minha filha, ela tinha medo de palmas, desde 1 ano e pouco. A gente bateu parabéns para ela pela primeira vez aos 5 anos. Foi quando ela deixou a gente bater palma. 5 anos ela tinha. Até os 5 anos, toda a vida que a gente ia para um aniversário, que iam bater parabéns, eu saía com ela e voltava na hora de pegar a lembrancinha. E aí, hoje em dia, ela mesmo bate palma, ela é a primeira a estar lá na frente da mesa para bater o parabéns, ela adora parabéns. Então, assim, alguma coisa incomodava ela nos parabéns. Aí eu ia fazer o quê? Botar a menina lá, se esgoelando, chorando, dizendo, minha filha, por favor, né? Aprenda a lidar com o seu medo. Não, né, gente? Isso é crueldade, né? É a mesma coisa de eu ter o medo de cobra, sei lá, eu tenho medo de barata. E aí, chegarem pra mim e rebolaram uma barata em cima de mim, tipo, lide aí com seu medo. A gente faz isso com adulto? Não. Por que a gente faz com criança? Né? Por que a gente respeita adulto? O medo do adulto. Mesmo que a gente diga assim, é bobo, né? Ter medo de barata é bobo, né?
Mas a gente não sai jogando barata em cima dos coleguinhas que tem medo de barata, né? Mas a gente faz isso com criança. Rebola a criança dentro da piscina quando a criança tem medo d'água. A gente dá palhaço de presente para criança, a gente leva a criança para parabéns quando ela não gosta de palmas, né? Então, assim, a gente precisa ser o escudo da criança pequena. É assim que a gente lida com medo de criança pequena, tá? Quando as crianças elas vão crescendo, aí o que acontece? Elas começam a passar por um processo de imaginação. E aí, dentro do processo de fantasia, ela não distingue o que é real e o que é fantasioso. E aí ela começa a ter medo de bruxa, ela começa a ter medo de monstro, ela começa a ter medo de zumbi, ela começa a ter medo de fantasma. Aí a gente briga com ela? Não. A gente cuida do mesmo jeito. Se eu tenho medo de fantasma, acho que teve uma mãe que disse que perguntava para o filho se como é, não sei quem foi, perguntava pro filho se o fantasma ia se comportar ou se ia mandar sair. Então, assim, é esse o processo, entende? Tipo, eu tive uma menina que tinha medo de zumbi, uma menina que eu atendi. E por mais que eu dissesse pra ela, assim, eu não ia brigar com ela dizendo que zumbi não existe, pra ela existia. O zumbi existia pra ela, não existe pra mim, mas pra ela existe. O monstro não existe para você, mas para a criança existe. E aí eu vou dizer assim, não, isso é besteira. Monstro não existe. E aí eu ajudo a criança como? Né? Porque eu vou deixar ela sozinha com medo dela. Ela vai saber que ela não pode contar comigo enquanto proteção para aquilo. Ela vai ficar cada vez mais ansiosa, ela vai desenvolver outros sintomas para dar conta dessa ansiedade. Ou seja, eu só crio uma bola de neve de adoecimento quando eu olho para o medo da criança e eu não valido o medo da criança. A criança tem medo de monstro. Ó, mãe, tem um monstro aqui dentro do meu guarda-roupa. Certo. E aí, o que a gente faz com o monstro? Como é que tu acha que... Será que ele tá com fome? Pode ser que ele esteja com fome, por isso que ele tá de cara feia, né? A gente fica de cara feia quando tá com fome. Será que se a gente deixar um biscoito pra ele, ele vai embora? O que será que esse monstro quer dentro do teu guarda-roupa? Né? Por que ele tá aqui? E aí a gente começa a entender o medo real da criança, né? Então, eu tenho medo de monstro. E o que é que o monstro vai fazer? O monstro vai me machucar. Então essa criança ela tá insegura. Essa criança ela precisa de alguém do lado dela para dormir, né? Ah, eu tenho medo de zumbi. O que é que o zumbi vai fazer? Vai subir aqui na minha casa, vai arrancar a cabeça da minha mãe, vai matar a minha irmã. Tá, então a gente precisa proteger a mamãe e a irmã. E aí eu descubro que essa criança tá com medo de ser abandonada, tá com medo de que a família dela sofra alguma coisa, né? Então, assim, a fantasia, ela é a tentativa de dar conta de alguma coisa real. A gente precisa olhar para o medo da criança, entendendo que aquilo ali é a porta para outra coisa que ela não sabe dizer com palavras. E aí ela vai tentando, dentro da fantasia, dar conta daquele medo, dar conta daquele absurdo, que ela não consegue expressar. Então, se eu olho e digo, monstro não existe, e a sensação de insegurança dela na hora de dormir vai para onde? Como é que ela vai fazer para dormir? Né? Ela não inventou o medo, vocês entendem? Não é um processo de tipo, eu vou dizer que eu tô com medo de monstro para poder a minha mãe dormir comigo. Não é assim. A criança, ela constrói o monstro faz parte porque ela precisa elaborar aquela sensação ruim e ela não sabe como. Aí a insegurança vira monstro, a dor vira bruxa, o medo do abandono vira um fantasma, né? Então ela vai tentando construir na fantasia a elaboração de coisas que, na realidade, ela não dá conta. Às vezes, os pais estão se separando, a criança está assustadíssima, e de repente ela começa a ter medo de um monte de coisa. Às vezes, ela está passando por bullying na escola, e aí em casa ela começa a ter medo de um monte de coisa. Então, assim, esse medo sempre vai falar de alguma coisa. Os medos da gente falam de coisas que, para nós, são ameaçadoras, né? Então, a criança, quando ela começa a fantasiar, ela constrói essa realidade, toda a dificuldade que ela tem na realidade, através da fantasia. E o medo é uma das coisas, né? O medo é um sinal de alerta de que tem alguma coisa acontecendo com aquela criança que ela não está dando conta. Porque senão o medo não seria necessário, né? Ela não precisaria tentar se proteger daquilo ali, tá? Então, assim,
A criança, ela tem medo de monstro, e aí durante algum tempo, talvez ela precise dormir com você ou que você durma com ela, né? E, gente, olha, nós, adultos, somos tão hipócritas que quando a gente tem um pesadelo, a gente corre para onde? A gente corre para debaixo dos braços do marido. A gente chama os irmãos da gente, porque a gente não quer ficar sozinho com aquele medo, né? A gente, quando a gente tá com um medo muito forte, a gente liga para as amigas, porque a gente não quer ficar só, porque o medo deixa a gente inseguro. Então, se eu, adulta, beirando os 40, ixi, beirando 40, eu exagerei, mas assim, eu adulta, vacinada, bonitona, psicóloga, quando eu tenho um pesadelo, que eu acordo, eu cutuco o marido, acorda, eu tive um pesadelo, tô com medo, não quero dormir, né? Conversa aqui comigo um pouquinho para ver se eu esqueço. Eu mexo no celular para poder esquecer, né? Então, assim, se eu tenho essas estratégias e eu não consigo fazer um enfrentamento adequado porque eu tô com medo, o que é uma criança de 4 anos com medo de um pesadelo, de um monstro, de uma bruxa, de um zumbi, gente? Ele precisa que a gente pegue. Ele tá pedindo segurança. Ele tá pedindo para dormir de uma forma segura ou para estar na vida de uma forma segura. Então a gente precisa ser esse ponto, né? A gente precisa ser ponto de apoio para a criança. Vai ser para sempre? Não, gente, não é para sempre. E se você percebe que as coisas estão saindo do controle, procure ajuda. Vá até um psicólogo para ele iniciar a terapia, para entender o que é que está por trás desse sentimento, né? Eu já recebi criança que tinha medo de um monte de coisa e que o medo real dela era que a mãe abandonasse, o pai abandonasse. E que aí isso se deslocava de várias formas diferentes, entende? Então, assim, a gente precisa entender que as crianças, elas têm medo de muita coisa que às vezes elas não sabem dizer. A criança tem medo da amiga não gostar mais dela, já tive criança assim também. De não ser querida, de não ser amada, de ser inadequada, de ser abandonada, de ser humilhada, de ir para a escola no outro dia com medo de sofrer bullying. Então, assim, a criança, ela vai tentando construir respostas para esses medos. E se a gente não estiver atento, a gente só vai piorar os sintomas que elas estão sentindo. E daí a criança, de repente, não quer mais dormir no quarto dela sozinha. A criança começa a roer a unha, fazer xixi na cama, ser agressiva na escola, comer demais, comer de menos. E aí a gente não entende que, na verdade, ela está tentando ainda dar conta de um medo que a gente não entendeu. Da onde vem o medo? Se a gente soubesse, o medo é um sistema de alarme. O nosso sistema de alerta, ele é muito falho. O nosso sistema de alerta, ele apita por coisas muito bobas. E aí, o que que acontece? Tem situações que elas não fazem mesmo sentido. Faz sentido a gente ter medo de cobra, né? Faz sentido a gente ter medo de andar numa rua escura 10 horas da noite. Mas esses são os nossos medos, é o que faz sentido numa realidade de adulto. Para a criança que está dentro de um mundo de fantasia, onde ela não consegue expressar em palavras, e às vezes nem a gente consegue mesmo, as dores, ou os conflitos, ou os sofrimentos que ela está sentindo, ela traz da fantasia as respostas que ela precisa, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado que, com o passar do tempo, eles vão começando a verbalizar as coisas que eles pensam, sabe? E se a gente for sempre numa constante do tipo, mãe, eu tô com medo de monstro, tá? E o que é que o monstro vai fazer? Ele vai me atacar. E aí, se ele lhe atacar, o que é que vai acontecer? Né? Por que que o monstro ia lhe atacar? Por que que o monstro escolheu você? E tentar entender por que que ele construiu o monstro para ele, porque faz sentido para ele, entende? O monstro vai fazer alguma coisa com ele, a bruxa, o fantasma, o zumbi, ou o que quer que seja, vai fazer alguma coisa com ele. E isso que vai fazer com ele amedronta ele. Ah, ele vai me matar. A boneca, a Annabelle, né? Aquela boneca. Aí a Annabelle tá aqui no meu quarto, a boneca vai se mexer, vai me matar de noite. Tá, essa boneca que vai mexer com ela, por que ela?
Por que logo você, minha filha, né? Tipo, tem tantas pessoas aqui, por que que ela vai mexer em você? Por que que ela vai fazer mal a você? Né? O que que tá acontecendo? Você tá com medo de mais alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa na sua vida? E aí, com o passar dos anos, quando a criança ela vai por 5, 6 anos, ela já consegue ir organizando o pensamento, mas ainda de uma forma bem capenguinha. É, ela vai tentando organizar o pensamento para dar uma resposta que não seja só o medo da boneca. E a gente, se a gente for puxando, a gente vai entendendo, sabe? A Kelly tá falando que o filho tem medo de fenômenos da natureza, e isso é muito comum, né? Se a gente se dobrasse à natureza sem tanta, assim, se a gente tivesse a sensibilidade para entender que a força da natureza ela é incrível e que a gente acha que está protegido porque a gente mora num prédio, porque a gente está na cidade, mas as crianças elas têm uma sensibilidade muito grande, né? Então, assusta mesmo. Vento assusta. Vento derruba coisas. Vento leva embora casas, né? Água também. O fogo destrói, né? Então, assim, a natureza, ela pode fazer muita coisa ruim, né? Aspas, porque ela não faz isso de propósito. Mas a gente tem muita catástrofe, a gente tem muita coisa que acontece, a gente tem tsunamis, a gente tem vendavais, a gente tem queimadas, a gente tem terremotos, né? A natureza ela tem uma força incrível e as crianças elas têm medo dessa força. Por quê? Porque elas são impotentes. O medo de coisas da natureza fala da impotência da criança, do que ela não vai conseguir fazer, né? Então, a gente fortalece no sentido de usar a lógica, tipo, tsunami. Filha, aqui no Brasil não vai ter tsunami, porque para ter tsunami precisa o chão do mar tremer. E para o chão do mar tremer, ele precisa estar solto. E a gente mora no Brasil, e no Brasil não tem nada solto, é tudo junto, é uma placa só, é um troço só, né? Então, ela não vai bater um com o outro, porque embaixo, assim, é como se fosse o quebra-cabeça tá todo montado. Aí tem lugares em que o quebra-cabeça não tá montado, em que falta pedaço, aí eles ficam se batendo assim, aí quando eles se batem, a terra treme, aí a onda fica bem grandona, né? Do mesmo jeito que fica grandona quando tu pula dentro da piscina, não forma aquela onda bem grandona? Pronto. Então, se a gente mexer embaixo d'água, em cima também mexe. Mas aqui no Brasil não tem perigo. E aí a gente começa a entender, a usar de um pouco de lógica, que é uma das estratégias que a gente usa para crianças maiores. Ir inserindo elementos de lógica. Inserir elemento de lógica não é dizer para a criança que o pensamento, que o medo dela tá errado ou que é bobo, entendem? Tanto que tem criança que tem dificuldade de entender isso, né? Então, assim, a gente vai. Eu tenho medo, sei lá, de que o apartamento pegue fogo. Eu tenho medo de que o vento vire um vendaval, né? Eu tenho medo que tenha uma tsunami na praia, uma onda gigante, né? Então, assim, a gente vai com muito cuidado. E se assim, Kelly, se ele não entende lógica, é porque ele ainda não entrou nesse processo, entende? Porque entender processos de lógica exige maturação neurológica também. E não é toda criança. Assim, às vezes as crianças precisam ser um pouco maiores, de 7 anos, de 8, sabe? Para poder entender isso. E nem todo mundo entende com muita clareza. E mesmo às vezes entendendo, a criança continua com medo, porque na verdade, o medo não é da tsunami, o medo é da família inteira morrer. O medo é dele ser levado embora pelo vento. O medo é de repente, a casa dele pegar fogo e ele não ter onde morar. Esse é o medo, sabe? É o que eu estava falando. O medo que a criança traz é só uma porta para outra coisa. Quando a gente começa a entender que o medo que ele tem de tsunami, o que é que vai acontecer quando a tsunami chegar? A casa da gente vai embora. E se a casa da gente for embora, o que é que a gente vai fazer? Não sei. A gente vai dormir no meio da rua. Não, filho, se a casa da gente for embora, a gente vai pra casa da vovó. Se a casa da gente for embora, a gente vai para um hotel, vai para outra cidade, a gente constrói a casa de novo, né? Então, assim, dar para a criança elementos para ele entender
ou para ela entender que essa catástrofe não existe, né? Quando a gente fala de coisas da natureza. E que em outros locais do mundo existe sim a catástrofe, né? Tem crianças que elas lidam com bombardeio, tem crianças que lidam com terremotos, tem crianças que perderam os pais em tsunami, tem crianças que vivem isso sim, né? E que diz de outro tipo de enfrentamento de medo, tá? Então, com crianças maiores, ao passo que elas vão crescendo, elas começam a ter menos medo de coisas e mais medo de relações. Então, elas começam a ter medo de serem abandonadas, de não serem amadas, de não serem aceitas, de não serem queridas, de serem humilhadas. Porque o social, depois dos 7, 8 anos de idade, começa a ter um peso muito forte. Então, elas não têm mais medo do palhaço necessariamente, mas elas têm medo que o amigo delas não goste mais delas. Elas têm medo de fazer uma bobeira e a mãe deixar de amar. Elas têm medo de que aquele primo que ela adora, ela tem que deixar ele jogar videogame, mesmo ela não querendo que ele pegue no videogame dela, porque se ela não deixar, ele vai ficar com raiva e ele vai embora e ela não vai ter com quem brincar. Então a criança ela começa a ter medos sociais. Ela começa a ter medo da violência. Ela começa a ter medo da mãe sofrer violência, do pai sofrer violência. Ela começa a ter medo da morte. Ela começa a ter medo do escuro. Então, não é incomum crianças grandes, de 9, 10 anos, não quererem dormir porque estão com medo do escuro. Por que, Cecília? Porque o escuro guarda e esconde coisas que ela não vê. E se ela não vê, ela não consegue se proteger. Tem crianças que têm medo de dormir, mas não é porque elas têm medo de dormir só. Aliás, não é porque elas não querem dormir para continuar brincando, elas têm medo de dormir porque elas têm medo do que vai acontecer quando elas estiverem dormindo. Será que meus pais vão ficar em casa? Será que eu vou morrer? Será que a minha mãe vai passar mal e eu não vou poder ajudar? Então as crianças elas começam a ter esse tipo de pensamento mais elaborado e bem mais próximo dos nossos pensamentos, só que a criança ela não tem estratégia para lidar com isso. Aí o que que acontece? Elas se desesperam e a gente não consegue ajudar, porque a gente diz que é besteira, entendeu? Quando, na verdade, a gente tem que se colocar como fonte de proteção da criança. O tempo todo. Cecília, mas ela tem 10 anos. Não importa a idade que a criança tenha. Não importa a idade que a pessoa tenha. Se ela tem medo, ela está precisando ser protegida. Você faria isso com certeza com a sua amiga, que está com medo de dormir sozinha. Você dormiria segurando a mão dela e se acharia a melhor amiga do mundo, entende? Então, assim, a gente precisa ter empatia com esse processo de desenvolvimento, porque eles não têm estratégia. Eu, adulto, acordo o marido, vou pegar o celular, vou beber água, vou fazer uma oração, eu faço alguma coisa. A criança não, a criança chama mãe, porque é da gente que eles esperam proteção. A estratégia está na nossa bagagem. Ao passo que a gente vai fazendo com elas, é que a gente vai montando a bagagenzinha delas, né? Para que um dia elas cresçam e elas também tenham da onde tirar estratégias, tá? Então, vou só resumir. Crianças até 3 anos têm medo de coisas concretas e aí a gente faz um controle ambiental. A gente protege a criança dos fatores que a deixam com medo. Crianças maiores, de 4 a 6, mais ou menos, eles estão dentro de um processo de fantasia. Então, a gente também precisa entrar dentro do processo de fantasia deles, né? A gente precisa entender que se a criança construiu, entre aspas, porque ela não faz isso de propósito, ela vai buscar na fantasia a resposta que ela precisa e que a realidade não está dando. Então, se uma criança começa a ter medo de fantasma, eu preciso entender o que é que esse fantasma vai fazer com ela, como é esse fantasma, se ele tá com fome, se ele tá querendo dar algum recado, se ele tá de passagem, se é grande, se é pequeno, se é azul, se é verde, se fala com a voz assim, ou se fala com a voz fininha. Eu vou tentando entender quem é esse fantasma na vida dela e por que que ela tem medo dele. O que é que ele vai fazer com ela, né? E aí eu entendo que ela precisa de proteção assim, assim, assado. Ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir amada. Não sei, alguma coisa nela precisa ser organizada.
Quando a criança entra depois dos 6, 7 anos, aí ela entra num outro tipo de medo, que é um medo abstrato. O medo da morte, o medo da violência, o medo de ser humilhado, o medo de ser deixado, o medo de não ser amado. Né? Ela entra no outro tipo de medo porque o desenvolvimento cognitivo dela vai crescendo. E aí, Renata, ela pode começar a ter medo de dormir sozinha. Na verdade, crianças podem ter medo de dormir sozinhas desde sempre, né? Porque fala da insegurança, né? Dormir, gente, é um ato de entrega que a gente faz toda noite, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer enquanto a gente dorme, né? A gente não sabe nem se a gente acorda. E tem criança e tem crianças que isso é assustador, conseguir desligar e se entregar mesmo numa coisa que ela não conhece, que ela não dá conta. Às vezes ela tem medo de ter pesadelo, às vezes ela tem medo de que a mãe se afaste, às vezes ela tem medo de ser deixada, às vezes ela tem medo do escuro, né? Aí, Cecília, o meu filho tem medo de escuro, eu deixo a luz acesa? Por que não? Ah, porque ele precisa enfrentar o medo. A luz acesa é um enfrentamento, é uma estratégia, né? A lanterninha do lado da cama também é uma estratégia, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Crianças que têm pesadelo demais estão passando por alguma coisa que precisa ser investigada, viu, Tuca? Pesadelo é uma coisa que fala de elaborações, sonhos são elaborações do cotidiano, né? Então, se ele tá sentindo coisas ruins, ele vai levar isso para os sonhos que vão virar pesadelos, né? O medo faz parte da descoberta da criança como indivíduo independente dos pais. O medo faz parte do crescimento não como ser individual. Na verdade, o medo, ele aproxima, né? O medo, ele nos coloca em contato com outras pessoas, né? Então, assim, ela entender que ela tem medo e outras pessoas não têm, é uma coisa que ela entende que é individualizada. Mas o medo, ele fala de uma conexão. O medo, ele se resolve na conexão com outras pessoas. O medo nenhum se resolve sozinho. Nenhum. Todos os medos precisam de conexão. Ou com você mesmo, ou com outras pessoas que lhe deem suporte, né? Então, Belinha, a gente estava falando sobre isso, que crianças pequenas têm medo de coisas concretas, né? Então, assim, gente, em resumo, qual é a grande mensagem? Não briguem com o medo das crianças, sabe? Embarquem mesmo. Se for para embarcar na fantasia, tipo, eu não vou no banheiro sozinha não, porque lá vai ter um monstro. Beleza, filho. Então, o que a gente faz, né? Porque, tipo, se tu quiser fazer xixi de noite, a gente faz um caminho alternativo, a gente vai no outro banheiro, depois vamos fechar a porta do banheiro. Então, assim, a gente vai tentando entender como é que a gente pode organizar a criança para ela se sentir melhor e dando estratégias para ela lidar com aquele medo. Sentir medo é um processo de autoconhecimento. Na verdade, sentir medo é um processo de desenvolvimento, né? A criança, ela vai. Eu não posso falar de autoconhecimento porque eu entendo autoconhecimento como eu fazendo essa busca. O medo da criança, ela é um processo de pista. Ela é uma pista de que alguma coisa nela não tá bem, né? Em nós, é sim um processo de autoconhecimento, porque o medo, ele é o resumo de uma ameaça. Então, se eu tenho medo de entrar, sei lá, se eu tenho medo de piscina, alguma coisa na piscina me assusta. Aí, sei lá, eu faço um trabalho terapêutico e eu entendo que o meu medo da água é de me afogar e de não ter ninguém perto de mim para me salvar e de me sentir sozinha. E aí eu vou entendendo o que é que o medo diz, porque o medo sempre diz de alguma coisa. Aí o medo de monstro, ele vai dizer de alguma coisa da criança. Tanto que tem criança que tem medo de monstro, outros que tem medo de tsunami. Essa variação fala da nossa vida, né? Do que a gente sente, do que a gente está vivendo. Tem crianças que passam a infância todinha sem ter medo de nada, né? Assim, de nada substancial, assim, medos pequenos que vão embora. Então a gente precisa olhar para o medo como não como uma coisa ruim, apesar de sentir medo ser uma coisa ruim, mas como uma fonte
de informação sobre as coisas que os nossos filhos estão passando, certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre como lidar com medo de crianças, tá? A gente precisa a gente precisa sempre ter em mente que nós somos os escudos de proteção da criança. Nós temos as estratégias, né? A gente não pode deixar as crianças sozinhas com os medos delas. A gente tem que estar lá, junto, enfrentando junto, montando barricada junto, né? Junto, sempre, certo? Eu não tenho como responder todas as perguntas, mas queria dizer uma coisa importante. Nós vamos ficar tendo lives toda quinta-feira, 11h30. Tem um grupo no Telegram para pais, onde toda sexta-feira eu mando recursos grátis relacionado a emoções, tá? E aí, como hoje a gente está falando sobre medo, eu vou ver se eu consigo formatar, porque eu já tinha um pronto, mas eu vou ver se eu consigo formatar alguma coisa relativa a medo, tá? Para vocês usarem com as crianças. Então, quem se sentir chamado, entrem. É só ir lá no perfil, clicar naquela linha azul, grupo de pais e partiu, tá bom? Amanhã já tem recurso lá gratuitamente, tá sendo muito legal, o grupo tá crescendo bem rápido. E aí, quando a gente se ajuda, a gente vai mais rápido, né? Nas coisas. Tá certo? Quem quiser falar comigo, o direct tá aí. Se eu demorar a responder é porque, né? Filhos, às vezes demandam muito. Mas tem muita pergunta bacana, gente, que eu não vou conseguir responder agora, porque eu preciso realmente ir. Tá bom? Mas aí vocês falam comigo, vocês me procuram, que a gente vai conversando e ao longo da semana a gente vai falando mais sobre isso, das outras semanas, tá bom? Um beijo, prazer enorme ter vocês aqui comigo de novo, até quinta. E quem quiser entrar, tá lá o link do grupo, tá bom? Beijo, gente. Eu vou fazer um sobre jogos eletrônicos, viu, Tuca? Depois. Uma live sobre isso. Tchau, pessoas. Fiquem bem, bom fim de semana. Tchau, tchau. Ai, amiga, não tinha te visto. Beijo. Vou finalizar.